Muito boa tarde, minha Paraíba. Quinta-feira, dia 25 de maio de 2023. Estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade. Que bom poder contar com a sua audiência, acompanhando aqui todos os dias o Rede Verdade dentro da programação da sua TV Arapuã. Começar, inclusive, o programa de hoje mandando um abraço bem especial para dona Lindalva, lá do Bessa. 91 anos, dona Lindalva, e acompanhando aqui o Rede Verdade de segunda a sexta. Um beijo carinhoso aí pela sua audiência aqui, acompanhando a política da nossa Paraíba. Inclusive, o programa de hoje, daqui a pouco eu estou conversando com o vereador Carlão Pelo Bem. Ele está com vários projetos lá na Câmara Municipal, inclusive alguns deles polêmicos, e a gente vai debater aqui o projeto do vereador, entre eles, um que proíbe as escolas de passar músicas com um teor sexual para as crianças. O que é que você acha disso? Vamos debater isso com o vereador aqui, Carlão. Mas para a gente começar, vamos pegar um aviãozinho direto para Brasília, onde Napoleão de Castro está lá com as notícias do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, direto da capital federal. Napoleão, muito boa tarde, querido. Cumprimentos, Luiz, a você e ao nosso telespectador do Rede Verdade. Nesta quinta-feira, a equipe Arapuã retornando aqui de Brasília, Congresso Nacional. Ontem à noite, a aprovação da chamada regra fiscal, arcabouço fiscal, como muitos tratam, aqui no plenário Ulisses Guimarães, por ampla maioria dos parlamentares do nosso estado. 10 dos 12 parlamentares da Paraíba votaram a favor da proposta. E instalada agora pela manhã, Luiz, a Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, que trata dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Um embate muito forte aí entre situação e oposição aqui em nível de Congresso Nacional, mas a CPMI sendo instalada. Nós ouvimos o deputado Carlos Gilberto, interessado nesse tema e nesse assunto, e ele falou com a reportagem Arapuã sobre esta instalação. A expectativa é trazer os esclarecimentos necessários para a opinião pública brasileira e saber de fato o que aconteceu. Já sabíamos que o governo tinha suas digitais, inclusive nos próprios vídeos que todos observaram através das redes sociais no próprio dia 8. Mas estamos observando que os partidos aliados ao governo estão demorando a indicar os seus respectivos participantes e representantes da CPMI dos blocos partidários. Eles estão querendo empurrar com a barriga, estão querendo procrastinar. Nós estamos atentos, fazendo o que for possível para trazer a verdade dos atos do dia 8 para o povo brasileiro saber o que de fato ocorreu. Deputado Carlos Gilberto em entrevista à equipe do Rede Verdade. De Brasília, Napoleão de Castro. Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Então, registrando 2 paraibanos aí compondo a CPMI dos atos do 8 de janeiro. O senador Veneziano Vital do Rego é membro titular dessa CPI para discutir ali os atos do 8 de janeiro. O deputado Gervásio Maia Filho está como suplente também aí dessa comissão. Bom, pegando esse avião de volta de Brasília, vamos para João Pessoa. Hoje pela manhã, o prefeito Cícero Lucena assinou ordem de serviço ali para mais algumas obras aqui na capital. Nossa equipe esteve lá, acompanhou essa solenidade, tentou arrancar algumas coisas políticas aí do prefeito Cícero Lucena. O prefeito Cícero Lucena assinou mais uma ordem de serviço para a reforma de mercados públicos na capital paraibana. Na semana passada foi o do Rangel, agora aqui no bairro do Bessa. Várias pessoas serão beneficiadas, principalmente os feirantes, além dos projetos que já foram desenvolvidos pela prefeitura no programa Eu Posso. Agora este mercado, que é uma reivindicação antiga da comunidade do Bessa, o prefeito assina a ordem de serviço para a reforma do mesmo. Ele conversou com a nossa equipe e falou da importância desta obra aqui para o bairro do Bessa e também anunciou um terminal de integração que será construído em parceria com o governo do estado. Um mercado que estamos atendendo a reivindicação dos que aqui trabalham e daqui também que vem fazer a feira, dotando de melhor estrutura de segurança, dotando de reformas de banheiro, de piso desse bairro e desse mercado. Isso me deixa muito feliz, que dessa forma estaremos avançando e pensando no futuro dessa cidade. O senhor acaba de anunciar também um grande terminal de integração que deve interligar o centro da capital paraibana até o bairro do Bessa, em parceria com o governo do estado. Mais uma grande obra, né, prefeito? Esse é um investimento de 400 milhões de reais,
onde a Prefeitura e o Governo do Estado se somam para trazer mais benefício para a cidade de João Pessoa. Esse corredor aqui, esse local do terminal, ele faz parte dos 4 terminais que vamos fazer e 4 corredores que vamos fazer na cidade. A exemplo de Cruz das Armas, 2 de Fevereiro, Pedro II e Epitácio Pessoa. Isso é a junção de 2 gestores que querem pensar o futuro dessa cidade. O secretário da SEDURB falou da importância dos investimentos nos mercados públicos, no valor de R$100 milhões na reforma e construção, para dar maior comodidade às pessoas que frequentam as feiras livres na capital. Essa obra faz parte de um conjunto de obras que estão sendo realizadas pela gestão municipal nos mercados públicos de João Pessoa. Semana passada, o prefeito Cícero Lucena, juntamente com a CEINFRA, com a SEDURB, a CEPLAN, demos a ordem de serviço no mercado Rangel. Há 15 dias atrás, demos uma ordem de serviço lá em Mangabeira para a recuperação de toda a cobertura. São obras que eram demandadas pela população de todos os bairros de João Pessoa, justamente por quê? Porque há muitos e muitos anos não existia nenhum tipo de intervenção. E o prefeito Cícero, verificando isso, fez um grande levantamento junto à nossa secretaria, repassamos para a CEPLAN, colocamos na mesa e verificamos que para recuperar os mercados públicos de João Pessoa, temos hoje que investir praticamente R$100 milhões. E com muito planejamento, com muita eficiência de todas as secretarias envolvidas, estamos avançando. Passamos por um momento difícil que realmente atrasou bastante o nosso calendário de reforma dos mercados por conta da pandemia, mas agora está no ritmo correto, o ritmo certo, rápido. Em pouco mais de 30 dias já demos aí 3 ordens de serviço e vamos assim continuar. Em breve estaremos no Valentina de Figueiredo, no Bar dos Estados também, trazendo essa boa nova que é a recuperação dos nossos mercados públicos. Tá aí, tá precisando sim, além de um olhar sempre atento dos mercados públicos aqui em João Pessoa. E por falar na capital de João Pessoa, quem está comigo aqui já é o vereador Carlão Pelo Bem, do PL. Vereador, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rede Verdade. Torres, obrigado a você, a todos que nos veem e escutam aqui na Arapuã Verdade. É uma grata satisfação da gente poder falar da cidade de João Pessoa e, por que não dizer, nessa disputa já que avança aí no próximo ano. Vamos falar sobre tudo. Mas você foi pauta, né, nos últimos dias em função de um projeto que apresentou e defendeu lá na Câmara Municipal de João Pessoa, proibindo as escolas aqui do município de estimularem danças e músicas com teor erótico para as crianças aqui na capital. Conta pra gente, explica que projeto é esse, como é que ele foi elaborado e qual é se ele vai ser sancionado ou não aí pelo prefeito, se ele chega a isso aqui em João Pessoa. Conta pra gente. Luiz Torres, a gente precisa entender a realidade do nosso país. O Brasil é o país que mais existe gravidez precoce no mundo. Então, isso é muito sério. Uma antecipação das relações da criança e do adolescente nessa sexualidade. Exatamente, Luiz Torres, é isso. Então, com esse dado, a gente começa... Em 2019, foram mais de 190 mil crianças, né? Até a partir dos 10 anos de idade, eu falo de crianças e jovens aí, né, grávidas. E a gente sabe o problema disso para as famílias. E onde é que é a raiz? A gente tem que ir na raiz. A raiz está justamente na erotização infantil, na erotização precoce. A raiz está quando a gente coloca sensualidade nas nossas crianças. Primeiro, ela se torna um alvo direto de pedófilos e criminosos, exploradores sexuais. Isso é sério. Então, para mim, eu fiquei muito feliz porque quando a gente parte dessa premissa da gravidez precoce no Brasil, a gente precisa proteger essas crianças. A erotização infantil é uma realidade. E ela começa muitas vezes dentro da escola, dentro das salas de aula. E de certa forma, nós pais acabamos em algum caso, que bonitinho, tem 6 anos, está fazendo isso já. Está fazendo, perfeito. A gente acaba relativizando. É essa proteção que a gente tem que ter, Luiz Torres. É essa relativização que a gente não pode permitir. Olha só, gente, vai haver um momento para o amadurecimento sexual do jovem, do adulto. Vai haver esse momento, isso vai chegar, porque é natural do ser humano a sexualidade. O que a gente não pode antecipar isso. Isso traz problemas sérios quando a criança ela está erotizada, Luiz Torres. Olha só, isso gera um problema dentro da família, aí ela gera um problema dentro da sua forma de se educar, dentro da forma de conduzir a sua vida social. É muito mais saudável a gente apresentar para essas crianças, por exemplo, artes marciais ou qualquer outro tipo de ensino, já as primeiras profissões, a como lidar com dinheiro, do que estar mostrando dancinhas eróticas. Então, a minha lei foi baseada nisso. Aí, qual foi a sua proposta, claramente? Claramente, a gente, crianças a partir de 10 anos,
né? E até 14 anos, as escolas têm que evitar não colocar danças eróticas ou músicas eróticas que estimulem a erotização infantil. Isso estava acontecendo nas gincanas, nos eventos das escolas, era isso? Isso sempre aconteceu. Eu recebi vários relatos aqui no meu Instagram, por exemplo, depois da postagem, onde a mãe disse, olha, Carlão, eu entrei no intervalo na sala de aula e estava passando essas músicas e um monte de jovem. E aí, não sei se houve a permissibilidade de levar som, se o som é da própria sala de aula, mas é esse estímulo. Então a mãe disse, olha, quando eu vi um monte de criança descendo, tá em chão, com um termo dizendo, com músicas dizendo, olha, levanta a raba. Assim, essas coisas a gente precisa evitar. Vai haver um momento exato para a maturidade sexual, mas esse momento não é aos 10 anos de idade. Aliás, está uma maior discussão aí na internet. Recentemente, no aniversário de 1 ano de uma criança, uma mãe entrou dançando funk. Ela estava ali com a roupa transparente e ela foi balançando, enfim, chocando. Eu vi até algumas crianças, tem algumas crianças pequenininhas correndo. No momento com medo ali, porque ela entrou jogando arrasando tudo que tinha, pro lado, né, pro outro. E foi condenada naturalmente pelo Tribunal da Opinião Pública de Internet, até se justificou, tentou se justificar, mas, de certa forma, tem uma permissibilidade vinda dos próprios pais, né, nesse sentido. E a escola é um outro ambiente que se pode travar isso. Pode sim, inclusive ensinar os pais. Olha só, o aniversário de uma criança, eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? Eu vi o vídeo e, inclusive, ela se defendendo. Né? Então a gente tem que dizer o que para essa mãe? Mãe, faça isso no seu aniversário, mas não com um bocado de criança, um ano de idade. Ano de idade. Né? E eu vi as cenas lá. Carlão, é assustador, você nunca viu? Eu vi, a gente vê isso. A nudez está na praia, as mulheres exibindo seu corpo, as danças erotizadas. Isso cabe para adultos. Mas quando você entra no aniversário de 1 ano de idade, você estimula isso das outras crianças. Umas correram, né? Umas correram. Eu fico vendo uma mãe amiga minha, ela disse o seguinte, quando a Anitta está na televisão, olha o que ela faz. A criança passa assim. Ela disse, olha, não posso ver, não, que minha mãe disse que isso não é legal para mim nessa idade. Então, esse tipo de coisas que a gente precisa mostrar para as nossas crianças. Tem tanta coisa rica, tem tanta coisa boa para mostrar. Danças eróticas e erotizar nossas crianças não é o primeiro passo. Agora, 2 coisas que eu vou lhe questionar, que você deve ter sofrido, inclusive. Uma delas, isso é exagero, isso é falso moralismo, ou então está sendo contra os gêneros musicais, que todos devem ser valorizados. O que é que você diz em relação a isso? Pois e não tem nada a ver os contra os gêneros. Eu vi o debate da Arapuã, que eu estou sombra treinado na rádio, na televisão com vocês, e eu vi o debate, olha, mas isso é contra o funk? Não, gente, não é contra o funk. Se vier uma música de forró erotizado, um sertanejo erotizado, que inclusive um tempo atrás era um sertanejo, que estava trabalhando muito esse tipo de erotização e colocando para as crianças ouvirem. Então, a gente precisa, o nosso sentido final, o resultado final, é não permitir que as nossas crianças sejam precocemente erotizadas. E esse é o fim. Então, independente do gênero musical, a gente está aqui para proibir isso, muito pelo contrário. Isso é riqueza, o funk é riqueza, ele representa uma grande parcela da sociedade. O nosso forró é cultural, mas a partir do momento que ele estimula e incentiva a erotização, a gente precisa dar um freio e saber que coisa de adulto é para adulto e criança tem que ser protegida. Bom, o outro questionamento é, com as televisões, com a programação televisiva, com a internet, com o TikTok, com todas as plataformas digitais, com toda a facilidade que as crianças e adolescentes têm de consumir conteúdos de todos os lugares, você tem consciência que esse seu projeto é uma gotinha no oceano e mesmo assim coloca para frente, cada um fazendo sua parte para poder avançar. Qual é a sua leitura em relação à sensação de estar enxugando um gelo em algo muito difícil? A minha parte. Eu preciso acordar de manhã, abrir os olhos e dizer, estou fazendo a minha parte. E qual a minha parte? É falar com aqueles pais que veem nessa preocupação, aqueles pais que depois de ver o jovem, ele para pensar assim, olha, se eu tivesse tido mais orientação para o meu filho, eu não estaria tão erotizado. Eu vi uma fala, certa vez, de padre Paulo Ricardo, ele dizia assim, eu vi umas vezes umas crianças de 12 anos de idade usando um short que parece que quem foi o alfaiate ou o costureiro foi Satanás. Mas é isso, a gente tem que... Vai haver um momento da mulher se erotizar, mas não pode ser com 10 anos de idade. Então, estou fazendo a minha parte, a gente precisa se preocupar com isso. Então, para você, pai, Carlão, é meu filho, eu educo do jeito que quiser. Tudo bem, aí o mundo está de portas abertas, o mundo do TikTok, o mundo do Instagram, o mundo moderno que vai pegar sua filha, pegar seu filho, vê-lo erotizado e vai abusá-lo e se apropriar dele sexualmente. E é essa a minha proteção, a minha preocupação, porque quem no final que define isso? Os pais. Os pais também não podem transferir para a escola ou para as leis a educação dos seus filhos. Cabe a eles ali analisar e avaliar até que ponto ele vai poder ali estimular
a dança, ou até mesmo proibir, dizer que isso não é coisa de criança. Tá aí. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco a gente retoma, na verdade eu queria falar sobre pauta política também, eleições. O ex-ministro Marcelo Queiroga fez uma entrevista aqui, falou no seu nome, eu quero ouvir em relação a isso. Assisti tudo, viu? Mas para fechar, o projeto está onde? Qual é o estágio dele hoje? Olha só, o projeto ele foi para a sanção do prefeito. Né? E esse projeto ele traz justamente os dados, inclusive da erotização infantil, os dados da gravidez precoce. Foi aprovado pela Câmara, né? Ele foi aprovado pela Câmara, o prefeito está em análise para ver se sanciona ou não. Eu espero que sim. Eu tenho um dado importante antes da gente fechar, Luiz. Não sei se cabe ainda dar tempo aí, mas olha só, um projeto nosso que é de combate à exploração sexual infantil, que foi aprovado em 2021, o prefeito, e aí, recebeu um telefonema agora da articulação política na possibilidade de sancioná-lo. Inclusive, eu fui chamado agora, lá até a chefia do gabinete e ao prefeito, para saber as condicionantes, obviamente, mas na possibilidade da sanção. Isso é vitória. A gente está no mês laranja. Maio é o mês laranja, é o mês de combate à exploração sexual infantil. E se isso acontecer, ganha uma pessoa, independente do meu posicionamento hoje contrário, dentro da Câmara, o meu posicionamento contrário ao prefeito Cícero Lucena. Tá aí. Bom, rapidinho, intervalo comercial, 1 minutinho só, a gente volta aqui conversando com o vereador Carlão pelo Bem, ele vai dizer quem é o candidato da base bolsonarista em João Pessoa para prefeito. Você já tem o seu? Carlão vai dizer o dele aqui, próximo bloco, 1 minutinho só, a gente volta. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando com o vereador do PL, da base bolsonarista aqui em João Pessoa, o vereador Carlão pelo Bem, que agora vai falar pra gente um pouco sobre como é que vocês estão pensando em construir essa unidade da base aqui em João Pessoa. A gente, antes da sua pergunta, a gente preparou um álbum fotográfico aqui pra gente analisar, só para você ter a dimensão. Bora ver. E vamos lá, solta aí, Cacau, as imagens do vereador Carlão. Tá aí, ó, primeira imagem. Vereador Carlão com o pastor Sérgio Queiroz. Pode ir trocando, que eu quero que ele veja tudo já. Pastor Sérgio Queiroz é um dos nomes cotados, certo? É um dos nomes cotados. O outro nome cotado também, vai aparecer nas imagens aí. O outro nome cotado nessa disputa para a Prefeitura de João Pessoa é essa aí, ó. Vou fazer a mágica agora, vou apertar aqui e vai aparecer. Tá aí, Valber Virgulino. Grande nome. Valber Virgulino. Primeiro, esteja pensando mais em Cabedelo também. Tem outro nome também cotado. Já passou o Sérgio Queiroz, Valber Virgulino. Vou apertar de novo aqui, ó. Falhou. Vai aparecer de novo aí, vereador Carlão. Todas, enfim, com o prefeito Cícero Lucena. É verdade. Eleição. Eu tô falando da base bolsonarista. Esse momento foi exatamente quando Dinho assume a prefeitura e eu assumo a Câmara a presidência da Câmara de Vereadores. Aí tem outros nomes aí, Nilvão Ferreira, enfim, Cabo Gilberto. Como é que vocês vão fazer essa escolha? E ainda tem Rui Carneiro, tá aí na imagem. Como é que vocês vão fazer essa escolha de juntar todos esses nomes e transformar num só candidato? Ou vai sair cada um pela sua raia? Os dois. A política e a vida nos ensina que reino dividido não ganha batalha, não ganha luta. A política e a vida nos ensina isso. Então, quando a gente vê essa série de fotos, são tudo momentos. O momento em que eu dei uma força para Rui Carneiro como deputado federal. Esse momento foi o momento em que justamente eu era candidato ao Senado, dentro do Patriota, Valber é presidente do Patriota, Nilvan lança sua candidatura ao governo pelo PTB, e a gente vai lá dizendo, olha, estamos juntos nessa força. Então, cada momento é um momento. E o que eu vejo hoje, e o que eu tenho dito a todo instante, eu tive a oportunidade de falar com o Bruno Pereira da outra vez, olha, se nós tivermos a unidade, a gente pode ter sim um governo com grande força conservadora dentro de João Pessoa. Agora, é preciso unidade. Eu tenho falado, e primeiramente, antes de tudo, quem será o candidato, a gente tem que entender que essa unidade é essencial para a gente ganhar essa batalha. O PL, ele parte dele, e essa vitória vai partir dele em conjunto de forças para que a gente possa chegar ao segundo turno e, com isso, vencer a batalha. E eu esqueci o nome, viu? O ex-ministro Marcelo Queiroga. O que é que você acha? É para ser colocado também no debate e pode ser um dos candidatos? A gente não pode tirar nenhum nome. O ministro Marcelo Queiroga, ele foi, olha só, ele ocupou uma pasta dificílima na saúde. Inclusive ligou, a gente conversou, vamos tomar um café aí, João Pessoa, quando eu estiver aí. Vamos sim, estamos aqui à disposição, ministro. Porque ouvir, são nomes qualificadíssimos. A gente vê um Valber Virgulino, a gente vê um ministro Queiroga, a gente vê um Cabo Gilberto, a gente vê um
Pastor Sérgio, a gente vê tem Nilvan, a gente vê também dentro já do campo do centro-direita ali, que pode ocupar um espaço, tem Rui. Sentar. Se esses nomes se unem, se despede aí da vaidade que tem e pensa num projeto para a cidade de João Pessoa, e é importante, Luiz, olha só, João Pessoa deu 50%, quase na totalidade, 50% dos votos a um governo conservador, que foi o governo Bolsonaro. Então isso é um sinal, um espírito, que a cidade está disposta a ter também, dentro da Prefeitura de João Pessoa, esse governo conservador, e eu espero que para isso haja unidade. Como é que fica a relação de vocês com o prefeito Cícero Lucena nesse projeto de reeleição e nessa, já que o prefeito está dando sinais de que quer se aproximar do PT e ter o PT no palanque dele? Nos dois, a pergunta é fantástica, porque eu lembro que eu em uma entrevista me perguntaram justamente isso. Você acha que existe dificuldade em uma força conservadora acompanhar o prefeito? Aí eu disse, olha, o prefeito Cícero disse, olha, não existe dificuldade. Aí vamos lá, escuta o que eu estou falando. Aí sai até uma lá no começo do ano, quando eu fui perguntado, então existe alguma possibilidade dessa força conservadora apoiar Cícero? Eu disse, existe a possibilidade dessa força conservadora apoiar Cícero ou Cícero apoiar essa força conservadora. O que seria bem mais difícil, porque ele ocupa hoje a cadeira e naturalmente vai ao seu segundo mandato. Mas logo depois disso, Cícero ele começa a sinalizar de forma muito direta, fazendo um chamamento de toda a esquerda. Inclusive, essa foi uma das razões preponderantes para eu não acompanhá-lo no segundo turno, quando ele fez aquela aliança com o PCdoB e PT no segundo turno. Então, ali, eu defini que o homem no segundo turno não seria Cícero. E é preciso que ele entenda nesse momento, que ele faz esse namoro e está até fazendo um esforço. Sabe, eu acho que o prefeito ele ocupa um espaço muito importante para estar toda hora aqui tentando dialogar e chamar essas pessoas que nem mandato tem apenas um vereador na base, então na Câmara. Então, é melhor entender as realidades. João Pessoa já sinalizou com essa força conservadora. Então, o que eu vejo hoje é que o conservadorismo e a direita, a essa aproximação, esse chamamento de Cícero, ele se afasta para outro lado. Você está mandando um recado, está fazendo uma leitura política, para não usar a expressão, está mandando um recado a Cícero, mas está fazendo uma leitura política de que Cícero poderia continuar no cenário de equilíbrio ali, caminho do meio, porque mesmo se ele fizer isso, ele consegue ter alguns votos e algum apoio de forças conservadoras. Mas isso aconteceria em janeiro, em fevereiro. Agora, eu vejo que diante de tudo que o prefeito vem fazendo, esses chamamentos, esse afago, esse namoro com o PT, essa necessidade de aproximação, isso já começa a ficar terminantemente decidido. A força conservadora e direitista de João Pessoa não irá acompanhar Cícero no primeiro turno. Não irá acompanhar. Em segundo turno, provavelmente nós estaremos no segundo turno e seremos em campos opostos. E aí vai caber a inteligência da direita em se unir, a inteligência conservadora em chegar no segundo turno e, com isso, trazer todos aqueles de centro-direita, de centro, para dentro de um projeto de João Pessoa e, com isso, chegarmos à prefeitura. Hoje, Cícero jamais teria as forças, pelo menos as verdadeiras forças conservadoras, apoiando ele na sua eleição. Tá, o tempo estourou, não tem como você responder, só uma palavra só. Se Bolsonaro não puder ser candidato a presidente, quem é o seu nome? O segundo nome aí é Michele Bolsonaro, é o general... Michele Bolsonaro seria um grande nome, uma mulher inteligente, com muita sabedoria, ia ganhar a força das mulheres que já possui e já consolidado o seu conservadorismo. Michele Bolsonaro seria um grande nome. Tá, tem a agenda dela de João Pessoa, você sabe disso? Não tem ainda não sei ainda, mas se vier, tô com ela onde ela for. Tá, e vereador Carlão, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigado, Luiz Torres, a todos vocês aqui do Rede Verdade, que Deus abençoe, um resto de semana abençoado, força, fé e muita esperança. Bom demais. A gente vai ficando por aqui, é você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.